substituindo o termostato da geladeira de forma correta. Bem, eu recebo algumas informações na falta de um termostato para uma geladeira, se tem condições de substituir por outro. Eu vou dizer aqui quais implicações de você colocar um termostato que não seja o correto, você vai acarretar em problema com o seu cliente. Vamos lá, vou explicar aqui o porquê. Vamos lá. Eu tirei aqui um pedaço aqui do print, né, da tabela da Robert Shaw de termostato, né, na parte de geladeira. E eu quero mostrar para vocês aqui a importância que é de você ter que saber selecionar corretamente o termostato. Olha só, pessoal, nessa tabela, eu até circundei aqui em vermelho. Prestem atenção aqui em cima na tabela aqui, ó, código, né, código. E olha embaixo aqui, entre o 4 e o 5, tem dois códigos aqui. Vocês podem perceber que as primeiras letras e numerações são iguais. RC24001, aqui e embaixo também RC24401. O que muda? Muda aqui no final, ó, 6P e 7P. Aí o que acontece? O vendedor ou o técnico chega lá, a diferença é tão pequenininha, pode colocar que vai dar certo. Eu cansei de ouvir aquele negócio, pode colocar que funciona. Nossa, não é por aí não, tá, gente? Eu sei que tem muitos vendedores aí com boas intenções de querer ajudar, mas muitas vezes essas boas intenções acabam ferrando o técnico e o cliente. Então tome muito cuidado. O vendedor hoje em dia ele é necessário também que ele seja técnico para orientar de forma correta o seu comprador, né? Então vamos lá. Isso que eu estou passando aqui, pessoal, eu já cansei de ver, tá? Aí o cara foi lá, trocou um termostato, colocou um outro, só porque o númerozinho no final era diferente, mas deve funcionar assim. Depois a geladeira tinha problema para desligar, congelava os alimentos, o cliente reclamava, olha, minha geladeira não está desligando, está queimando os alimentos aqui do frio, né? Aí o cara fica sem saber o que está acontecendo. Muitas das vezes é o termostato que foi colocado de forma errada. Ou o termostato, por exemplo, geladeira, eu vou tocar aqui, a geladeira ela tem lá a placa fria da geladeira. E o termostato, ele vem com o bulbo, né? Vem para cá, o bulbo do termostato ele é preso aqui, bem na parte de trás da placa fria, né? E se esse bulbo não estiver bem colocado, se ele não estiver bem colocado com a placa fria, realmente pode fazer a da geladeira não desligar, né? Então já peguei isso aí também. Porém, o que mais acontece é a pessoa colocar termostato de forma errada. Olha a diferença aqui. O fato de ter o número 6 em cima, 6P, e embaixo 7P, olha a diferença que faz. Pessoal, vamos ver aqui as faces de ajuste desse termostato. Nós temos aqui a parte do ajuste mais quente ou mais frio. Isso vai depender lá do ajuste do termostato. Não tem termostato com aquelas numerações que vai de 0 a 7, de 0 a 5, de 0 a 10, enfim, pode ser, mas é o ajuste lá do termostato. Você pode colocar ele mais quente ou mais frio. Note que quando está no mais quente, ele vai fazer ligar e desligar. E no mais frio também, ele vai ter a temperatura para ligar e a temperatura para desligar. Perceba a diferença aqui bem grande na geladeira. E o que eu quero mostrar aqui, o mais importante. Vamos supor que você pegou aqui essa geladeira aqui, ó. Deixa eu trocar aqui de cor aqui. Essa geladeira aqui, ó, do primeiro aqui. Uma geladeira Consul, refrigerador, biplex, 330 litros. Olha, presta atenção. 330 litros. Aí o termostato estragou. E você colocou, não tinha o 6P, você colocou o 7P. Olha só, o original desliga com 29,1 negativo, né? Então, quando chegar essa temperatura aqui, o termostato vai desligar a geladeira. Mas você resolveu colocar o final 7P, que ele vai desligar com 33,8 negativos. Olha o problema aí. O problema está o seguinte, gente. Esse termostato de baixo, vocês podem ver que a geladeira é para uma litragem maior, vai até 400 litros. Essa aqui de 330 e ele vai de 351 a 400 litros, né? Tem uma carga, ele precisa tirar uma carga térmica maior. Ok? Então vocês podem ver que o termostato desliga com uma temperatura bem mais baixa.
Mas aí você fez o seguinte, você pegou esse termostato aqui e resolveu colocar nessa geladeira aqui. Só que entenda o seguinte, a carga térmica para uma geladeira de 330 litros é diferente para uma de capacidade maior. O compressor ele vai ter mais potência, menos potência, 330 litros, ele vai ser, a capacidade dele é menor. Aí o que acontece? Essa geladeira aqui não vai ter, de repente o sistema frigorígeno dela não tem capacidade de chegar a esse valor aqui, negativo. Quase 34, tá? É 33,8, quase 34 negativo. Vamos supor que essa geladeira, a capacidade máxima dela é de chegar a 32 negativos. Se ela chegar ao máximo dela a 32 negativo, você acha que ela vai desligar esse aqui que precisa chegar no 33,8? Não vai. Ela não vai ter condições de chegar nessa temperatura aqui de 33,8. Vamos supor que... isso aqui é didático, tá, gente? Vamos supor que ela chegue aqui a 32 negativos. E a geladeira vai ficar funcionando, porque ela não consegue chegar em 33,8, porque a geladeira não tem capacidade frigorígena, o tipo de compressor, né? O sistema lá que foi projetado não consegue chegar em 33,8. Aí você colocou esse termostato aqui, essa geladeira aqui de cima não vai desligar, ok? Não vai desligar se você colocar ela no mais frio. Ok, pessoal? Tá entendendo aqui a implicação, né, disso aqui? Se você colocar ela no mais quente, aí tudo bem, ela pode desligar, porque a faixa já ficou aqui, é possível de cobrir sim, mas nesse aqui não. Né? Então o cara vai dizer, nossa, só por causa de uma diferença pequenininha aqui, essa geladeira não está mais desligando. Então tome muito cuidado. Se você for substituir uma geladeira, um termostato de uma geladeira, pega esse aqui, eu peguei na tabela da Robert Shaw, no site lá da Robert Shaw, né? Downloads, baixei lá no site deles. E eu consultei a tabela. Claro, vocês não vão achar na tabela deles, só vão achar os termostatos fabricados por eles, né? Então é no robertshaw.com. Então o que acontece? Se você vai fazer uma substituição, você tem que ter certeza que esses parâmetros aqui serão iguais para os termostatos que você quer trocar. Nos parâmetros de liga-desliga, tanto no mais quente quanto no mais frio, tem que ser iguais. Se forem iguais, tudo bem, você pode fazer aí a substituição. Do contrário, se você substituir, primeira coisa que vai acontecer é que a geladeira, ela não vai, o ajuste dela já vai estar todo fora, né? No caso desse aqui, ele aqui, ó, liga com 5,7 positivo, né? Já na outra geladeira do outro modelo liga com 3,5 positivo. Então a diferença aqui mais de 2 graus. A diferença já é considerável, né? Então, se você vai substituir um termostato, primeiro, pegue os parâmetros desse termostato, conforme está aqui, né? Vamos supor que você pegou o termostato é esse aqui. Você vai ver aqui, ó, o tempo de liga, desliga por mais quente, o liga, desliga por mais frio, e você vai pegar um outro termostato que esses parâmetros aqui sejam iguais. Se forem, pode substituir sem nenhum problema, ok? E só tome cuidado também, coisas que eu vejo aí na prática, na hora que for colocar lá o bulbo, né, o tubo capilar com o bulbo atrás da placa fria, ela tem que estar bem presa, encostada a superfície do bulbo totalmente na chapa da placa fria. Não deixe afastado ou não deixe bem colocado, que senão a geladeira não vai desligar. E tome muito cuidado também com o tubo capilar do termostato, para não quebrar, não rachar e vazar o fluido refrigerante que tem aqui dentro. Então, tomem esse cuidado. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo exatamente por isso. Já peguei geladeira que não desligava porque o termostato foi colocado de forma errada, ok? E em alguns casos até o cliente reportava, olha, eu sempre usava aqui nesse ajuste aqui no 3 ou no 4 e agora eu estou tendo que botar no outro ajuste aqui, minha geladeira não era assim, não estava assim, enfim. Evite complicações na hora de colocar um termostato. Faça de tudo para buscar o termostato original, que todo o código dele seja certinho, as letrinhas finais, os números finais, tudo certinho. E se não achar, tenta ver um equivalente através de tabela que esses parâmetros aqui batam certinho. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído.
Quem puder dar o like eu agradeço. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.